O maior partido do Congresso fecha a questão a favor do impeachment. E um grande puxador de votos para a decisão do PMDB é o ex-presidente e senador José Sarney. Nós vamos acelerar o processo na Câmara, vamos procurar os partidos de oposição, vamos contar com a pressão de opinião pública para que no mês de setembro nós tenhamos essa votação do impeachment do presidente. O Brasil está diante de uma crise muito séria e há que se tomar posição neste momento. O que nós estamos é tomando uma posição em favor do país nesse momento. O ex-presidente Sarney, que já foi acusado pelo presidente Collor de corrupção, não quer falar muito, mas alerta para a crise política no país. Uma situação muito difícil do país, né? Outro político do Maranhão, o governador Edson Lobão, que é do PFL, decidiu liberar a bancada para a votação do impeachment. Este é o momento em que todos devem julgar segundo a sua própria consciência, segundo o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito e segundo a lei também. O ex-presidente José Sarney é peça-chave na articulação do impeachment. Uns 50 deputados, incluindo do PDS e PFL, acompanham qualquer orientação dele. E por isso mesmo, o presidente do PMDB, Orestes Quercia, resolveu ter uma conversa reservada para discutir detalhes da estratégia do impeachment com o ex-presidente e senador José Sarney. Veja a seguir. Foi uma demonstração de que o Exército continua nos quartéis. Na ordem do dia, o ministro Carlos Tinoco saudou o patrono da tropa, Duque de Caxias. E na única declaração política, disse que o Exército continua alheio à crise e trabalha apenas pelo desenvolvimento e integração do país. Mas se o Exército está alheio, o governo trabalha para contornar a crise. Logo cedo, o presidente reuniu no Planalto alguns dos principais líderes governistas. Era mais um passo da estratégia para evitar a aprovação do impeachment no Congresso. Ninguém comentou nada sobre a reunião, mas o senador Ney Maranhão não escondeu a nova estratégia do Planalto. Ele disse que agora o governo vai fiscalizar de perto os aliados. E quem não apoiar o presidente vai perder todas as vantagens de pertencer ao governo: verbas e cargos em órgãos públicos e empresas estatais. No início da noite, o ministro da Justiça leu um comunicado assinado por todos os outros ministros, resultado de um pacto para garantir a governabilidade do país. Os ministros de Estado e secretários de governo afirmam a sua determinação de continuar cumprindo seus deveres para com o povo brasileiro. Seguros da honradez de suas vidas, não temem a ameaça de perderem o respeito de seus concidadãos exatamente por servi-los na hora difícil e em circunstâncias adversas. Até lá, consideram de seu dever prosseguir trabalhando com serenidade para assegurar a indispensável continuidade da administração pública, da atividade privada e da tranquilidade dos cidadãos. O ministro admitiu que a intenção é tranquilizar a sociedade e não prestar solidariedade ao presidente. Que sentimos a necessidade de pôr fim a esse eterno noticiário que vai e volta da demissão, da saída de ministros. A crise não arranhará, não comprometerá as instituições democráticas do país. Isso não quer dizer que os ministros não possam prestar essa solidariedade se julgarem oportuno, se julgarem conveniente. Ao presidente. Claro. Esse pacto de governabilidade vale até o fim da crise. E por fim da crise, o ministro da Justiça entende o seguinte: o momento em que o Congresso disser que o presidente fica ou que o presidente sai. Essa reunião e o comunicado dos ministros mostra que, apesar da aparente calma do presidente Collor, há uma fortíssima tensão no governo. E quando se apela para a governabilidade, evidentemente ela está em risco. E se a governabilidade está em risco, sobra muito pouco para ser defendido. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavaner, disse hoje em São Paulo que o presidente Collor também deve ser processado pela Justiça Comum. O presidente da OAB faz parte do grupo de 7 juristas que redige o pedido de impeachment do presidente Collor. O texto final vai ser entregue ao presidente da Câmara Federal na quarta-feira da semana que vem. Ontem à noite, Marcelo Lavaner se reuniu com 3 juristas da comissão para analisar o relatório da CPI. A conclusão deles é que as provas incriminam bastante o presidente da República.
a ocorrência de crimes comuns acarreta a responsabilidade penal do presidente, que será aferida pelo Supremo Tribunal Federal, e por via de consequência acarreta o julgamento político por falta de decoro. Então, o que o senhor acha que ele deve ser processado nos dois fóruns, nos dois planos, no plano político dentro do Congresso e a nível da Justiça Comum? Nas duas instâncias, nas duas justiças. Hoje de manhã, falando pelo telefone com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado Ulisses Guimarães disse que os parlamentares governistas, convencidos de que detêm 1/3 dos votos da Câmara, o que seria capaz de evitar o impeachment do presidente da República, não estão dispostos a estender por muito tempo a batalha jurídica e política que deve se seguir nas próximas semanas. Segundo Ulisses Guimarães, os governistas querem resolver tudo da maneira mais rápida possível. Tem que resolver de alguma maneira mesmo. O país não pode ficar o resto da vida mergulhado nesta crise. Este é um momento crucial para a história do país. É o momento exato de passar o Brasil a limpo. Os parlamentares governistas desistiram de obstruir a votação do relatório da CPI sobre PC Farias e vão apresentar amanhã o voto em separado, que é uma versão própria do relatório. Na linha de frente da defesa do governo na CPI, o senador Odaci Soares deu hoje a primeira resposta oficial dos governistas ao relatório do senador Amir Lando. Era o chamado voto em separado. Soares atacou praticamente todo o relatório. Disse que a CPI não tinha poderes nem para investigar os negócios particulares de PC e muito menos o presidente da República. Nem no dossiê da CPI, nem nas transcrições dos depoimentos, nem nos documentos divulgados. E agora no relatório do senador Amir Lando, nada que possa caracterizar crime comum ou crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Logo em seguida, o deputado Roberto Jefferson bateu na mesma tecla do senador Odaci Soares e defendeu o arquivamento do relatório da CPI. A única esperança dos governistas é que a Procuradoria da República leve em conta os votos do deputado Roberto Jefferson e do senador Odaci Soares na hora de decidir sobre a acusação às pessoas envolvidas no esquema PC. Isto porque, na votação de amanhã do relatório final, a oposição já tem 12 votos garantidos e pode contar ainda com o apoio de mais 3 governistas, o senador Valmir Campeiro, do PTB, e os deputados Jonival Lucas, do PDC, e Aécio Borba, do PDS. O deputado Aécio Borba confirmou que pode mesmo votar junto com a oposição, mas vai fazer 2 ressalvas ao relatório: a compra da VASP e os empresários que teriam pago comissões a Paulo César Farias. Se alguém deu dinheiro a ele sem ele prestar serviço, cometeu uma corrupção ativa. E essas pessoas não poderiam deixar de ser relacionadas. Os governistas já reconheceram a derrota e decidiram no início da noite que não vão mais obstruir a votação de amanhã do relatório final. Para o governo, a CPI terminou. E já é hora de se preparar para a batalha no plenário da Câmara dos Deputados e também no Supremo Tribunal Federal contra o impeachment do presidente Collor. O governo, os governistas estão fazendo apenas uma defesa de caráter jurídico. Só a questão jurídica, a lei, se é legal ou não é legal, todas essas curvas e meandros legais e da ilegalidade, etc. O que se deseja mesmo são as explicações, especialmente de caráter moral e ético. As acusações são verdadeiras ou não são verdadeiras? Se não são verdadeiras, o que está acontecendo? É isso que precisa ser esclarecido com clareza pelos governistas. Tudo isso que você acaba de ver mostra que, até este momento, o governo vai tentar, com todas as suas forças e armas disponíveis, evitar o impeachment de Collor. O difícil vai ser enfrentar toda a indignação e a pressão popular que vai se avolumando. Milhares de pessoas participam de mais uma passeata no Rio pedindo o impeachment do presidente Collor. Desta vez, a manifestação foi convocada pelas centrais sindicais e pelos partidos políticos. Só o PDT de Brizola ficou de fora.